Lá em Brasília, vamos conversar agora ao vivo com o nosso correspondente Edinho Magalhães. Edinho, muito boa tarde. Eu já começo, perguntando aí como está o andamento da CPI do MEC no Senado. Afinal, vai acontecer agora, depois das eleições, o STF vai entrar em jogo? Conta pra gente. Boa tarde, Simon. Boa tarde a todos. Olha, na teoria, o primeiro passo foi dado pela presidência do Senado para se criar uma CPI, na verdade, 3 CPIs, Simon. O presidente Rodrigo Pacheco, ele está ali naquele ponto de equilíbrio, sem querer abrir uma CPI num período eleitoral contra ou a favor do governo. Então, ele desengavetou pedidos anteriores de CPIs anteriores que tratam de investigações de períodos anteriores para o momento presente. Então, Rodrigo Pacheco, ele precisava fazer a leitura, que é o primeiro passo para a criação de CPI. Primeiro é a leitura dos requerimentos dessas CPIs. Em seguida, a indicação dos membros para que se tenha a convocação com quórum, a eleição do presidente relator dessas CPIs e, finalmente, a primeira sessão para aprovar o plano dos trabalhos. Quando eu digo na teoria, Simon, é porque na prática isso não deve se realizar e o Colégio de Líderes do Senado já sinalizou que essas indicações deverão ficar para após as eleições. Mas o momento da leitura foi importante. Se não vai funcionar a CPI, por que a leitura? Porque alguns parlamentares estavam ameaçando ir ao Supremo Tribunal Federal para que a Justiça novamente entrasse na esfera do Legislativo e determinasse a abertura dessas CPIs. Só que, ao fazer a leitura desses requerimentos, Simon, o presidente Pacheco esvazia a motivação da manifestação do Poder Judiciário, porque ele iniciou o processo. Agora é tido como uma causa interna corporis do próprio Congresso Nacional, de suas lideranças, indicarem os membros dessas CPIs. E aí, na prática, isso vai demorar para acontecer e deverá acontecer somente após as eleições, sabe? Então, não vai adiantar o Supremo mandar abrir CPI, porque elas já foram abertas, mas não deverão ser preenchidas ou ter início antes das eleições. Essa é a realidade prática aqui em Brasília. Como já era esperado, Edinho? E olha só, eu queria que você comentasse também sobre a repercussão, sobre as novas denúncias do ex-publicitário Marcos Valério ligando PT e PCC, que fez ele ser convocado para uma audiência pública? Exatamente. Aí agora começou a guerra no Congresso Nacional, aqui em Brasília, com relação ao período eleitoral. Você tem denúncias que saem na imprensa e que reverberam no Congresso Nacional, e você tem denúncias, por exemplo, que chegam no TCU. E vamos lá. O ex-publicitário Marcos Valério, que foi o pivô do dito mensalão do PT na época do governo Lula, ele teria dado informações à revista Veja, no último final de semana, falando que ele era o operador de um caixa paralelo de cerca de 100 milhões de reais para o PT. E também ele fez denúncias ligando o PT ao PCC. Dito isso, a repercussão chegou no Congresso Nacional e a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento para convidar Marcos Valério a comparecer já na semana que vem, aqui em Brasília, na Comissão de Segurança da Câmara, para prestar esclarecimentos e explicações sobre o que ele falou. Então, é uma repercussão política de um crime passado para o momento presente em função do período eleitoral, Simon. Entendi, Edinho. Bom, e o TCU foi acionado contra a PEC da bondade, a chamada PEC da bondade, sobre suposto abuso econômico e político em ano eleitoral. Inclusive, o relator vai ser um paraibano? Pois é. Havia aí essa expectativa de que o ministro Vital do Rego, que é da Paraíba, pudesse ser o relator dessa matéria, mas não. Ou pelo menos ainda não. O ministro Vital do Rego, foi o relator na época da privatização da Eletrobras, se posicionando contrário ao avanço da privatização da Eletrobras, e também ele é o relator da suspensão de contratos de licitação com operadoras de televisão, com produtoras de televisão para a comunicação do Ministério da Saúde. Aí sim é o ministro Vital do Rego. Porém, esse novo assunto,
agora da PEC emergencial para a PEC dos benefícios, né? Quem está denunciando é o Ministério Público de Contas, o Ministério Público ligado ao próprio TCU, no caso o subprocurador Lucas Furtado. E, por enquanto, a relatoria deverá ficar com o ministro Haroldo Cedrais. O TCU deverá emitir um parecer para argumentar se essa PEC da bondade do governo federal tem ou não abuso de poder econômico e político em período eleitoral. Por óbvio que pode haver sim. Porém, o governo já se adiantou, Simon, e criou justamente o estado de emergência, que é a exceção constitucional para esse tipo de ação durante um período eleitoral. Então, portanto, aguardar aí quais serão os termos do TCU sobre essa matéria que está sendo aprovada no Congresso Nacional, Simon. Tá certo, Edinho. Bom, e ontem a gente trouxe aqui no Correio Debate, né, a estreia do 5G em Brasília, inclusive a Paraíba deve receber até setembro. Eu queria que você comentasse, né, como foi esse primeiro dia aí na capital federal. Olha, Simon, teoricamente foi muito bom, muito bacana, celebrado, há muito tempo aguardado. Outros países já possuem o 5G, ele dá aí uma velocidade 30 vezes maior que a do 4G. Foi feito um teste na Esplanada dos Ministérios, ali na Praça dos Três Poderes, onde tem justamente o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e Palácio do Planalto, e por ali funcionou, tá? Ali pela banda das Esplanadas dos Ministérios funcionou. Agora, de resto, dentro do Salão Verde da Câmara dos Deputados, o Salão Azul do Senado da República, no entorno da Esplanada dos Ministérios, a oscilação ainda é muito grande e, na prática, o 5G ainda está a dever para realmente os usuários de Brasília poderem usufruir dessa nova tecnologia. É aguardar aí o que o ministro Fábio Farias falou, as antenas das operadoras que deverão ser alocadas e realocadas em todo o Distrito Federal para se iniciar esse uso do 5G e tomara que venha logo para todo o Brasil e chegue aí também na Paraíba, Simon. Com certeza, né? É esperada uma grande revolução, assim como foi, né, a chegada do 4G, que trouxe essa realidade dos aplicativos. A tecnologia 5G também deve provocar grandes transformações nas telecomunicações. Edinho, e aí tem mais alguma novidade aí na capital federal para a gente encerrar nosso papo de hoje? Olha, o governo e o Congresso correm para poder aprovar algumas matérias, porque nós entraremos em recesso oficial do Congresso Nacional a partir do dia 17 de julho, são 15 dias, portanto, com retorno marcado para agosto, Simon. Nesse período, teremos as convenções partidárias em todos os estados e também nos presidenciáveis, portanto, em agosto já se iniciando as campanhas eleitorais, o que teremos por aí é um certo esvaziamento e uma câmera lenta no Congresso Nacional a partir do meio do ano, a partir do meio do mês de julho até outubro, quando deveremos ter somente sessões temáticas de uma semana por mês no chamado esforço concentrado. Então, é aguardar para ver como é que vai ser o ritmo desses trabalhos durante o período eleitoral aqui em Brasília, na capital da República. Simon. Tá certo, Edinho. Eu quero agradecer por trazer esse panorama completo do que vem acontecendo aí em Brasília, né? E as repercussões para todo o país e para o nosso estado. Então, muito obrigado e até a próxima. Ok, amigos. Um grande abraço e até a próxima.